quando eu começo a perceber o mundo e a existência para além de quem eu sou, né? E aí isso envolve essa conexão com o eu sou, ou seja, a conexão entre a personalidade humana e o eu sou, a conexão entre o eu humanizado e a consciência superior, ou o Espírito Santo, ou seja lá que nome a gente dê. Quando eu percebo esta consciência, né, acontecendo em dois níveis ao mesmo tempo, isso é a expansão de consciência. E aí eu consigo sentir o que está acontecendo além de mim. E consigo perceber muitas vezes o que está acontecendo com as outras pessoas. E, né, vou falar que uma coisa talvez por um lado algumas pessoas vão achar horrível, né? Mas isso, pelo menos por enquanto, é o que nos dá uma grande vantagem em relação à inteligência artificial. Por quê? Então, quando você vai fazer uma leitura de campo, quando você vai fazer uma leitura de mapa astrológico, quando você vai fazer uma leitura dos seus vários elementos arquétipos, né? Do que você está vivendo e de quem você, na verdade, é realmente, né, e de quem você pode ainda se tornar a partir da soma, né, desses dois níveis de conexão. E isso realmente é a conexão real, é quando você conecta o teu eu humano com o teu eu superior. Né? Isso é, de fato, estar conectado. E os caminhos, né? O esforço, o exercício de entrar nessa conexão, que pode ser guiada, né? Mas é algo que é você com a sua própria pessoa. Não existe outro ser, não existe um outro alguém que faça isso por você. Vamos lá, né? Expansão da consciência. Primeiro, né? O que é isso? Expandir a consciência, né? A gente já falou isso de outras vezes, vamos lá. Né? Falando, né? Tem que ter uma repetição isso aqui. Expandir a consciência, antes de mais nada, é a gente perceber onde nós estamos na vida. E onde você está na sua vida. E pode vir uma resposta como, eu estou numa cidade X, trabalho numa situação Y, vivo de tal forma, tenho uma filosofia de vida A, B, C. Ok, ótimo. Isso é onde você está na vida, né? E como todo mundo, você está, né? Falando pelo menos da nossa data de hoje, né? Em algum lugar de 2025, né? Junho, julho, agosto. Ponto. Né? Ou alguma outra data, conforme você estiver vendo esse vídeo. O que acontece? O lugar em que você está na vida é o ponto que a sua consciência percebe o que você está vivendo. Neste exato momento, supostamente você está vendo este vídeo, ouvindo esta fala. E isso te leva aonde? Talvez não te leve a lugar nenhum. Ou te leve agora a se perguntar dentro de você, aonde eu estou? Porque tem dois lugares onde a gente está o tempo todo. O externo e o interno. E o primeiro ponto para a gente ter uma expansão de consciência é entender essa relação, né? Do que eu vivo e o que eu percebo externamente e como eu processo isso no meu íntimo. E quando você consegue entender e perceber internamente que muitas das coisas que acontecem ao seu redor, no seu meio e na sua vida, necessariamente são coisas do cotidiano, são as coisas comuns, né? Como, por exemplo, se eu sinto fome, eu vou me alimentar. Então, o meu corpo, que é o meu veículo, né? O meu corpo, que é o meu invólucro da consciência,
ele precisa de alimento. E eu vou buscar esse alimento no externo. Eu tenho uma relação com gostos, com cheiros, com sons, tenho uma relação com aquilo que eu vejo, tenho uma relação com aquilo que, né, eu posso tatear, né, os meus 5 sentidos. Mas, aonde acontece a expansão de consciência? É quando a gente já está na ligação, é quando a gente já está na conexão com o sexto sentido. Porque o sexto sentido, né, a percepção intuitiva, é o que a gente percebe dentro da gente. É o que a gente percebe na reunião, na conjunção de todos estes sentidos traduzidos de alguma forma dentro da gente. Então a gente passa também a perceber que, inclusive nesse exemplo da fome, a gente também tem uma fome que é uma fome muitas vezes da mente, do intelecto, uma fome também de ver coisas bonitas, uma fome também de ouvir coisas agradáveis, uma fome de ter boas sensações. E quando nesse conjunto a gente está bem alimentado, da fome física, da fome intelectual, quando nós temos alimento em todos esses níveis, e supostamente, né, vamos dizer que supostamente você tem um alimento de qualidade, isso permite que você se relacione com mais tranquilidade com o teu interno, com o teu íntimo, com aquilo que você percebe dentro de você, para além daquilo que você já percebe do lado de fora. E essa percepção, ela é ainda uma porta, ela não é a expansão da consciência. Por quê? Porque perceber esta consciência envolve o autoconhecimento, envolve você navegar de forma mais profunda dentro da sua própria pessoa, dentro do seu próprio ser. Então, quem é você? Quais são suas necessidades reais, para além da comida, para além da música, para além do que você vê, para além das suas sensações humanas? E essa intuição, ela pode ser interpretada como uma visão além do alcance, meio que a lá Thundercats, né? Pode ser uma coisa meio como uma projeção astral, né? Pode ser algo como sonhos lúcidos, ou seja, lá o que for, né? Pode ser como os devaneios, né? Quando a gente começa a devanear de forma consciente mesmo. E esse devaneio, essa expansão de consciência, que é um pouco disso tudo, ou talvez todas essas coisas juntas e ao mesmo tempo, ou mesmo, por exemplo, né, dando exemplo aqui, às vezes, do que eu faço também, né, com alguns óleos essenciais, eu paro lá, e isso é o mesmo processo que acontece às vezes com rapel, com técnicas de inspiração, ou para quem gosta de tomar ayahuasca, enfim, né, mas assim, eu faço uso do que para mim faz sentido, né? Inclusive, né, a expansão de consciência com floral, né? Com o uso dos florais, que é algo bastante seguro, bastante tranquilo e muito confortável. Então, o que ocorre? À medida que a gente faz uso esses elementos eles são pontes, mas eles não são ainda a expansão de consciência. Porque a expansão de consciência supostamente real é quando você consegue perceber tudo o que acontece com você para além da realidade física vigente, com tudo que você consegue perceber para além do tempo, na medida do tempo que a consciência percebe humanamente a nível físico. E a expansão de consciência, ela te leva para um entendimento
né, para a capacidade de observar o que você sente, o que você gosta e o que você não gosta, de observar e sentir as pessoas e de compreender as pessoas, às vezes, para além daquilo que elas mesmas compreendem, como elas se percebem. Então, a gente pode dizer que também o processo de expansão de consciência te dá a condição de olhar, sentir, ver e perceber as pessoas para além delas mesmas. E quando você começa a compreender a vida ao seu redor de forma expandida, para além do eu, para além do meu meio comum, e começa a entender essa vida, inclusive para além do país em que eu moro, para além do continente em que eu estou, começa a compreender essa existência também junto aos bichinhos, às plantas, ao reino mineral, e começa a expandir essa consciência. Entendo que estar aqui é só uma experiência num planeta que, em comparação com o restante do universo, talvez seja um grãozinho de areia, e que eu estou dentro deste grão de areia, mas que todas as minhas percepções podem alcançar tudo o que acontece nesse grão de areia, neste planeta, e para além, quando eu começo a perceber o mundo e a existência para além de quem eu sou, né? E aí isso envolve essa conexão com o eu sou, ou seja, conexão entre a personalidade humana e o eu sou, conexão entre o eu humanizado e a consciência superior, ou o Espírito Santo, ou seja lá que nome a gente dê. Quando eu percebo esta consciência, né, acontecendo em dois níveis ao mesmo tempo, isso é a expansão de consciência. E aí eu consigo sentir o que está acontecendo além de mim e consigo perceber muitas vezes o que está acontecendo com as outras pessoas. E, né, vou falar que uma coisa talvez por um lado, né, algumas pessoas vão achar horrível, né, mas isso, pelo menos por enquanto, é o que nos dá uma grande vantagem em relação à inteligência artificial. Por quê? Porque, né, falando bem, né, lógico do meu ponto de vista, mas isso é uma coisa que o ChatGPT e as outras inteligências artificiais não conseguem fazer. Pelo menos ainda não, né? Então, quando você vai fazer uma leitura de campo, quando você vai fazer uma leitura de mapa astrológico, quando você vai fazer uma leitura dos seus vários elementos arquétipos, né, do que você está vivendo e de quem você, na verdade, é realmente, né, e de quem você pode ainda se tornar a partir da soma, né, desses dois níveis de conexão. E isso realmente é a conexão real, é quando você conecta o teu eu humano com o teu eu superior, né? Isso é, de fato, estar conectado, conectada. E quando você faz essa conexão e, e tem essa leitura e tem esse entendimento, isso de fato é uma coisa que, infelizmente, o ChatGPT, né, tadinho, pelo menos por enquanto, ele nem chega perto de fazer, né? E, obviamente, existem caminhos para se fazer isso, mas a única pessoa que pode realmente responder pelas suas sensações é você mesmo, e os caminhos, né? O esforço, o exercício de entrar nessa conexão, que pode ser guiada, né? Mas é algo que é você com a sua própria pessoa. Não existe outro ser, não existe um outro alguém que faça isso por você. Então você pode perceber, inclusive, o que um guia, um mentor, o que um professor, né, o que um terapeuta, né, supostamente, né, um astrólogo, numerólogo, pode te orientar, mas a experiência é inerente ao seu próprio ser.
E o que a gente faz aqui é auxiliar as pessoas nesse processo. Então, se você quiser, se você está nessa busca, se você quer experienciar uma expansão de consciência ou uma reconexão, talvez com a sua consciência, por meio do uso de algumas ferramentas, com algumas orientações e com o direcionamento necessário para você, inclusive, sentir essa conexão a nível espiritual, para sentir essa conexão vivencial, para sentir essa conexão com o seu eu da forma mais aterrada possível, inclusive de modo também até bastante confortável, olha, vem com a gente, é o que eu posso te dizer, né? E essa vai ser a grande tendência agora para Netuno em Áries, né? Que é essa busca do eu individualizado junto à essência cósmica, junto ao eu superior, junto a essa integração do o eu individualizado, sim, né, que é o Áries, em conexão com essa expansão da consciência, né, do Netuno, né, com essa consciência do todo. Então, isso vai ser uma grande tendência agora para os próximos 13, 14 anos, né, e a gente vai fazer uso dos outros elementos, né, também aí do Urano em Gêmeos e do Plutão em Aquário, né, que aí para fazer uso das tecnologias, de uso das ferramentas de conexão espiritual. Então, se você sentiu o chamado, se entende que isso de alguma forma tem a ver com você, se porventura, né, sentiu, né, por meio desse vídeo aí que tem esse conteúdo tem uma relação contigo, olha, vai lá nas nossas redes, vai lá no Instagram, entra em contato, né, enfim, deixa um joinha aqui, né, para ajudar, enfim, de ajudar o canal, enfim, nos processos de divulgação, e se entender que vale a pena, marca uma consulta aí com a gente e vamos lá, né, vamos dar uma olhada, né, no que o universo tem a te dizer, né, no que essa leitura de campo, essa leitura da conexão com o teu eu superior tem a te dizer sobre o teu processo existencial aqui nessa vida humana e, enfim, ganhar algumas ferramentas, algumas orientações a respeito do teu processo de expansão e de conexão com esse eu superior, né? Ou seja, você vai se tornar a sua melhor versão, vai se tornar o seu melhor eu, vai se tornar uma pessoa melhor de alguma forma, se não para esse mundo, pelo menos para si mesma, né? Enfim, vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos para o próximo vídeo, né? Vem com a gente.